Eu gosto de dizer que games hoje é muito mais do que um hobby do que eu estou realmente atuante, né? Mas como dica pra quem quer trabalhar, primeiro é tentar estar nos lugares que a galera que é referência está. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Eu levo muito uma frase pra mim, né? Se você não sabe pra onde ir, qualquer lugar te serve. Então, cara, você quer trabalhar com games, mas com o quê? É muito games, muito abrangente. Dá pra ir do audiovisual a desenvolver jogos. Então, ter uma clareza desse futuro... Exato. É muito importante, dessa clareza, buscar quem são as principais referências e se guiar por elas. A comunidade, ela se comporta diferente. O gamer, ele é muito específico, ele é muito crítico. Se você querer fazer uma coisinha assim, só uma pílula e depois sumir, ele vai falar mal, ele não vai gostar. Existia um bar dentro do jogo Borderlands, da Ballantines, uma personagem que era como se fosse a bartender, que é a Mox. E aí a ideia do cliente foi como a gente consegue pegar isso e transformar em algo que a galera consiga ter fisicamente aqui na login. E o mais interessante, né? Criar os drinks que existiam no jogo de forma física. Você é sommelier bartender internacional pela Associação Brasileira de Sommeliers. Eu falo que essa é a minha real paixão, assim, né? Sempre fui apaixonado por esse universo de bebidas como um todo. E aí eu fui me especializar e a partir daí a gente começou também a trazer mais dessa característica para dentro da experiência mais de alimentos e bebidas para o que a gente serve para a nossa audiência. Alguma novidade aí que você quer contar para a audiência? Pô, trouxe em primeira mão, hein? Trouxe em primeira mão. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa tarde, Gui, boa tarde. A gente nunca sabe que horas o pessoal tá assistindo, né? É verdade, tem essa também, né? Pois é. Bom, Naka, bem-vindo ao Abotscast. Esse aqui é um espaço da Abots, Associação Brasileira de OTT Streaming, onde a gente conecta empresas do setor aí de streaming online, produção de audiovisual, fabricantes de hardware e, enfim, a gente sempre oferece um networking, informação, auxilia essas empresas em assuntos regulatórios e tem aí parceiros como Intelbras, Nilco, que é a dona de alguns canais de TV paga aí da Band, Abril, Century, Media Stream, Axido, Watch, Comscore e a Crosshost, inclusive, e várias outras. A Crosshost, que é essa casa aqui que nos recebe. Excelente estúdio aqui de podcast, como você já viu. Não conhecia, mas maravilhoso, gostei bastante. Bem legal aqui o espaço. E a ideia é a gente falar um pouco de games hoje aqui. Vai ser um prazer. É um assunto cada vez mais em alta aí, que a gente gosta muito de falar, né? E, cara, eu queria, enfim, agradecer a sua presença. Imagina. E pedir para você se apresentar, por favor. Bom, então, boa tarde a todos. Me chamo Vitor, mais conhecido como Naka, sou sócio fundador da Login House Experience. Hoje, o maior espaço de eventos voltado ao universo tech aqui do Brasil e da América Latina. A gente gosta de se posicionar dessa forma. No mercado de games em si, vamos falar que eu sou recente como gestão, há 5 anos, mas como o todo aí de história de games, desde a infância, né? Acho que a construção começa com a gente jogando, amando ali, sendo jogador, para depois passar para essa história que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje juntos, né, Gui? Muito bom. E me conta então como é que é esse seu início de envolvimento aí com games. No universo? Essa paixão por games. Né? Cara, particularmente na época da escola, do ensino fundamental, a época de CS, Counter-Strike 1.6, né, que era aquela febre das lan houses em São Paulo, no Brasil. Eu tive a oportunidade, poucas pessoas sabem disso,
de ter um amigo da escola, que na época todo mundo falava que ele era o diferentão, e o que você tá fazendo? Você é maluco? Que era o Guilherme Spaca, que hoje é muito conhecido. Com a Gamers Club. Exato, amigo pessoal, que era desse movimento e ninguém entendia muito o que ele fazia, como que ele ficava viajando para fora do Brasil e jovem daquele jeito. E dali despertei essa curiosidade de começar a entender melhor e querer começar a jogar. Então comecei primeiro acompanhando ele e fui tomando gosto pelo jogo. Na época ele era do Counter-Strike, jogou no MIBR, no Versus One, no SK. E aí a gente começou a ficar muito fã dele e começou a jogar. E aí teve esse gosto de, cara, vamos montar um time. E ele foi ajudando a gente. Então foi a partir dessa história aí que começou essa paixão por games, particularmente falando. Né, mais assíduo por conta dessa influência do Gui, do Spaca aí, amigão. Então, mandar um abraço pra ele. Se não fosse ele, não estaríamos aqui hoje. Que legal, animal. Ele carpinou muito mato aí pra galera tá brilhando hoje. Muito. No cenário de CS, esportes aí, né? Valorant, hoje, né, ele atua também, mais, hoje então... ele tá atuando mais no Valorant. Com toda certeza. E, cara, você... jogou CS e o que mais? O que mais que você gostou de jogar aí? Eu cheguei a jogar semi-profissional, cheguei a disputar a WCG na época, né, que é a World Cyber Games, no campeonato de Counter-Strike. Foi aonde eu tive mais profundidade mesmo, assim, de ir além, de querer achar que dava pra viver disso, né, mas não tinha tanta qualidade talvez, e na época a gente não tinha a condição que tem hoje, né, das marcas e dos patrocínios que existem. Mas fora isso, eu sempre gostei muito de Pokémon, né, que são algumas outras variáveis, FIFA. Eu como um todo, esportes no geral, é uma coisa que eu gosto muito, é um hobby que eu levo, e aí isso vai derivando para os jogos, né? Lança, você quer jogar, UFC, enfim. Então tem toda essa construção em cima disso. Muito bom. Cara, e uma pergunta que eu sempre escuto, em todo lugar que eu vou... dar palestra, conversar sobre games e tal, como é que eu entro no mercado de games? E aí eu fiquei curioso, porque você falou, né, você é meio, apesar de gostar muito de jogos, você tá trabalhando com o mercado de games faz 5 anos. Sim, sim. E aí, como é que foi essa carreira até você trabalhar com jogos? Eu gosto de dizer que games hoje é muito mais do que um hobby do que eu estou realmente atuante, né? E é atualmente muito mais atrelado à gestão mesmo. Sempre há 15 anos trabalho com eventos, hospitalidade e empreendo em si aqui, né? Sempre tive as minhas próprias empresas. Como que isso aconteceu, né? É interessante a gente parar para perceber que as coisas vão acontecendo, mas a oportunidade como um todo de trabalhar com games veio muito por conta dessa referência que eu tinha do jogo. Mas falar que eu tinha o conhecimento técnico para entender, saber como que eu comecei, eu acho que uma primeira dica que eu posso dar aqui, né? É muito atrelado das relações, né? Networking, relacionamento. Existe uma oportunidade através de amigos que são incomuns, que já trabalham no segmento. E aí deu essa oportunidade de a gente abrir a Login, né? Inclusive, dentro da nossa estrutura, você deve conhecer bem o pessoal da ExitLag. Claro. Um dos sócios fundadores é amigo pessoal. Então, foi na pandemia que a gente teve que essa história aí apareceu e a gente falou, cara, eu acho que tem algum match para falar sobre isso. Depois, se você quiser, eu posso até aprofundar um pouco mais sobre essa história. Mas como dica para quem quer trabalhar, primeiro é tentar estar nos lugares que a galera que é referência está. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E eu levo muito uma frase para mim, né? Se você não sabe para onde ir, qualquer lugar te serve. Então, cara, você quer trabalhar com games, mas com o quê? Games muito abrangente. Dá pra ir do audiovisual a desenvolver jogos, a ser streamer, influenciador. Então, ter uma clareza desse futuro é muito importante. Dessa clareza, buscar quem são as principais referências e se guiar por elas. Começar daí, eu acho que é um bom prisma. Foi o que fizemos na Login, né? Quando a gente abriu. Não sabíamos como criar o projeto e da onde ele surgiu. A gente foi buscar referência fora, leste europeu, que é muito forte, principalmente, total. Né? Polônia, cultura ali, Suécia. Então foi de lá, a gente foi nesse epicentro entender Inferno, né? Inferno Online, como funcionava esse comportamento, o que existia realmente por lá. E aí, obviamente, a gente sabe que o Brasil tem as particularidades, a gente hackeou esse DNA e trouxe para o DNA aqui de São Paulo.
Eu, cara, adoro, tipo, a Login e o fato de ter um espaço da qualidade da Login. Obrigado. Porque uma coisa, quando você para analisar o mercado de games, quase tudo é digital. E a gente sente falta de ter um espaço físico de convivência, né, ainda mais pós-pandemia. Tipo, isso se tornou algo muito desejado, assim, e falta, né? Falta muito. Os grandes eventos, cara, são 2 aí ao longo do ano, né, em São Paulo. Um ou outro fora do eixo Rio-São Paulo. E aí, cara, o fato de ter uma casa, um espaço como a Login, onde as pessoas se encontram e, cara, curtem uma transmissão, né? Agora até jogo do Brasil, né? A gente vai amplificando. Tem que ampliar, com certeza. Áreas. O empreendedor não pode ficar parado. Exatamente. Né? E, cara, de onde surgiu essa oportunidade, assim, onde vocês enxergaram essa oportunidade de empreender nesse segmento que, assim, é um nicho, né? É o nicho, eu falo que é o nicho do nicho, né? É isso aí. Cara, é legal essa história, Gui, porque vem muito de encontro com a pandemia. Na época, a gente realmente conseguiu captar que todo mundo estava muito em casa, né? E teve aquela explosão de games, de todo mundo querer conversar com essa galera, porque era uma audiência, todo mundo tá em casa, vamos jogar. Mas a gente já tava pensando lá na frente. Tá, e a hora que a pandemia acabar, o que vai acontecer? O que essa galera vai querer fazer? Comportamento natural das pessoas é também querer ir proposto, né? Sair de casa. Com certeza. E dessa história a gente juntou com aí a personalidade gamer, né? Eu falo muito mais dos meus sócios e um pouquinho minha de, cara, sempre quando a gente queria jogar e se reunir, existia sempre algum problema, alguma variável para isso acontecer. Vamos juntar os amigos. Aí ia na casa ia juntar na minha casa, a esposa podia reclamar por conta da gritaria. O vizinho podia fazer uma reclamação porque estava no condomínio. A internet não era boa e caía. Pô, até se às vezes conseguia juntar a galera, mas não tinha infraestrutura para poder juntar 5, 10 amigos. Então, foi meio que essa mescla de oportunidade com uma dor nossa. Queremos juntar os amigos e reunir os amigos em um lugar que representa o que a gente vive no virtual, né, de uma forma real. Vamos criar esse espaço que vai conseguir transmitir tudo isso. Então, foi dessa história que unimos a oportunidade com o agradável, a Login nasceu. Muito bom. E, cara, quais são os desafios, assim, de gerenciar um espaço daquele tamanho? Muitos. Mas a gente vem com muita inteligência e estratégia. Eu acho que a palavra de definição da Login é estratégia, né? Conseguindo fazer isso dar muito certo. Falando de desafios principais do off, é o que você falou, Gui. A gente tá indo no contraponto do que é o gamer, né? Ele tá no online, ele tem o melhor PC na casa dele, a melhor cadeira, pega o celular, pede o iFood, a comida que ele quer. Por que ele vai sair de casa para ir na Login, né? Essa é uma curva de aprendizado que a gente conseguiu entender muito nesse processo. A gente precisa criar motivos, né? E esses motivos hoje estão muito atrelados a experiências, a momentos marcantes para que o cara fala, cara, eu tenho tudo isso em casa, mas essa experiência, essa possibilidade aqui eu não vou ter. Então, de eu me encontrar com meus amigos, mas mais do que isso, de encontrar um influenciador ou uma marca, com certeza, estiver ali e criar uma oportunidade de ele ganhar alguma coisa que ele não teria da casa dele, né, de ele vivenciar algo único. Então entra muito no que a gente busca muito fazer, não à toa hoje focado em 100% em eventos, né, porque a gente entendeu que os eventos são esses movimentos, né? O dia a dia ele é importante, mas ele tem uma frequência muito baixa. E, cara, desses 4 a 5 anos aí de Login, você percebe muitas mudanças em relação ao comportamento do público, ou do público mesmo? Mudou o público da Login do começo para cá? Como é que foi? Com toda certeza. Eu vou dizer que a gente até está no terceiro movimento já de mudança um pouco de estrutura e posicionamento da casa. Mas esse comportamento está muito atrelado à geração, né? Quando a Login abriu, era full millennials, vamos assim dizer. E agora já existe os Gen Z, é a próxima geração, e já existe uma mescla muito grande. Hoje 60% da audiência já é a Gen Z que vai na Login. E aí o comportamento, se você não está conectado e entendendo o que está acontecendo, você vai ficando para trás. Né? Não à toa, e eu falo isso infelizmente, né?
os poucos concorrentes que tínhamos não se manteram em pé, né? Fecharam e a gente continua. Existe uma mudança de comportamento muito grande, acho que muito cultural mesmo, dessa nova geração de percepção de muita coisa. Vou dar um exemplo básico, né? Não tem a ver diretamente com o games, os jogos, mas com o consumo. Consumo de álcool está diminuindo, né? Isso é uma coisa que, na prática, a gente vê acontecendo muito. Eu acompanhei alguns conteúdos recentes aí de donos de bares e tal, no Brasil e fora. Eu tava vendo alguma matéria recente, nem lembro onde era. Sim. Falando, cara, o consumo tá diminuindo. Depois da crise do metanol, mais ainda, né? Que teve. Exatamente. Então, e aí é como a gente consegue ir fazendo esses movimentos para ir tracionando a galera e conversando com o que realmente é verdade. Hoje, por exemplo, Heineken é uma das nossas patrocinadoras. A gente é a única casa a nível Brasil que o patrocínio é de Heineken 0. Muito atrelado a isso. Né? Porque a marca também entendeu, junto dessa nossa construção, de cara, a gente conversa com uma geração nova, né? Que está muito atrelada à performance. Eu vou posicionar aqui uma cerveja alcoólica? Não faz muito sentido, né? Vamos falar então de um produto que é zero álcool. E eles dão uma continuidade no trabalho que eles já fazem com esportes, com LoL e tal, né? Com League of Legends. Focado na Heineken 0, né? Perfeito. É muito sobre isso. Muito bom. E, cara, acho que é um bom ponto agora, então. Como é que as marcas podem se comunicar melhor com o público através de espaços como a Login? Uma pergunta profunda, né? Eu acredito que a gente primeiro precisa entender a separação de dois perfis de marcas diferentes. A gente já tem as marcas que são as endêmicas, que a gente fala que são as marcas que já são do meio. Então tá... Explica para a audiência que não compreende o que é endêmico e não endêmico. Endêmico são aquelas marcas que, querendo ou não, já tem um perfil de produto e fit de conversa com a própria audiência. Vamos pegar um exemplo ali, uma marca de mouse, uma marca de teclado, ela já, querendo ou não, já conversa com essa galera que consome. Mas existe, que aí é onde eu acho que é o grande desafio dessa pergunta, ao outro lado da esfera, que são as marcas não endêmicas. Isso. São aquelas marcas que já são mais amplas, que querem conversar com os novos movimentos, novas gerações, né? Mas não é algo autêntico dela. Né? Vamos pegar o exemplo de uma própria Heineken, uma própria Monster. São marcas grandes, mas tem várias plataformas dentro delas que elas trabalham. E aí é como que a gente faz para que elas possam conversar de uma maneira autêntica. Falando sobre o nosso trabalho como um todo, é muito sobre isso. É como a gente conecta as marcas com as comunidades, de uma forma que realmente leve a uma imersão verdadeira, né? Que seja profunda, no sentido de não pode parecer que a marca está ali só querendo surfar um hype, né? E depois desaparece. Tem que ter construção, tem que ter continuidade. Então, acho que se eu for dar dica para as marcas, não só para as marcas, para os gestores como os todos dessas grandes companhias, é isso. Acho que a comunidade, ela se comporta diferente. O gamer, ele é muito específico, ele é muito crítico. Se você querer fazer uma coisinha assim, só uma pílula e depois sumir, ele vai falar mal. Ele não vai gostar. Eu entendo. Eu sempre uso como exemplo, né? Tipo, eu sempre explico isso, que é... a audiência espera da marca o engajamento igual ou maior do que o dela. Sim. Que é, assim, essa é uma realidade já em tudo quanto é segmento que envolve entretenimento ou paixão, de alguma forma, né? Uma marca não pode pegar, sei lá, Senhor dos Anéis e fazer uma propaganda usando o Senhor dos Anéis e, cara, errar o nome de um personagem. Exato. Ou, tipo, não saber um termo. Parece básico, coisa. Mas não, né? Assim, né? E aí, cara, no universo de games é a mesma coisa, né? E aí, com certeza, consistência é fundamental. E acho que a gente tá num momento em que esse tem que ser o foco mesmo. Né? A gente já passou uma fase de construção e quebra de estereótipo do público, como você falou. É um público que... muito legal contar para você até. A gente tem feito umas pesquisas na Gamers Club e o terceiro maior hobby é sair. Legal. O quarto é sair, ir para bares e tal, e o terceiro é fazer exercício, academia, praticar esportes e tal. Muito atrelado. Aí a gente perguntou também para a audiência
no nosso caso, 75% da audiência é Gen Z. E aí a gente perguntou para a audiência também, o que você consome no dia a dia? Fast food, energético e whey. Os três com 20 e poucos por cento. Pra você ver, né? Igual, quase igual. Então, assim, não dá pra também olhar pra audiência como um bloco só. Igual a gente não pode olhar pra geração, né? É Gen Z, é todo mundo igual. Não é, né, cara? Tem muita diferença ainda dentro do, tem essas variáveis do público, por maior que ele seja. Esse comportamento é curioso mesmo, e o espaço físico ele oferece essa oportunidade de você ter um contato com a marca, né? Tangibilizar, não é só falar, né? Pegar ali de alguma maneira, né? Porque às vezes ela fica muito na mídia, né? Você tá brigando por tempo de atenção. Total. E aí, quando você vem pro físico, você consegue permeabilizar de uma outra forma, né? A atenção, ela, na verdade, ela vira autenticidade, né? Ela vira um momento ali. Como que a marca consegue realmente entrar dentro de um momento que o gamer em si ali vive. E a hora que ela consegue, as marcas que conseguem entender isso, aí o resultado e a profundidade vão muito além. No mundo do marketing, a P&G ficou muito famosa por cunhar o termo First Moment of Truth. Não sei se você já ouviu. Sim. Que é, né, primeiro contato com uma marca e tal. Por exemplo, o hardware, né? Cara, só testando ali que você vai saber se realmente vai gostar. É bom, né? Funciona. Ou não. É muito difícil comprar pela internet, cara. Total. Então, é bem interessante mesmo. É um asset único, né? O que de diferente vocês têm feito em relação ao uso do espaço? É sempre igual? Cada evento é de um jeito? Ou vocês inovam e têm feito coisas diferentes lá? Eu fiquei sabendo que vocês ganharam um prêmio até recentemente. Ganhamos alguns prêmios, particularmente o Galo de Ouro, né, um prêmio de Brand Experience que acontece lá em Campinas. Fomos campeão na categoria de Live Experience, foi um prêmio de uma ativação que fizemos com a Ballantines, né, de literalmente isso, né? Como tirar o que é digital e transformar isso no real. Então, basicamente, rapidamente falando, existia um bar dentro do jogo Borderlands, da Ballantines, e uma personagem que era como se fosse a bartender, que é a Moxie. E aí a ideia do cliente foi como a gente consegue pegar isso e transformar em algo que a galera consiga ter fisicamente aqui na login. Então, a gente desenvolveu toda uma ambientação. Teve agência envolvida? Teve uma agência para a parte mais da execução, mas a tratativa direta foi muito nós com o cliente, né? Então, toda essa questão de transformar o espaço, trazer esse moodboard e o mais interessante, né? Criar os drinks que existiam no jogo de forma física. Não só os drinks, mas, né, aonde ele ia ser servido e por aí vai. E foi um sucesso essa campanha, é um case bem bacana que a gente gosta de trazer. Veio o pessoal da Pernod Ricard, né, que é hoje a segunda maior companhia de destilados do mundo, lá da Europa aqui para o Brasil, para ver a ativação. E foi uma inspiração depois dessa ativação. Não sei se você lembra, acho que na CCXP, de 2 anos atrás, ou 1 ano atrás, eles fizeram aí num tamanho gigante a ativação na feira. Eu lembro. E eu lembro que nessa época eu tava... Foi nessa? Enfim. Eu tô falando com um amigo, cara. É uma pena que não fizeram o bar do Arcane. Pô, já pensou? Ó aí, ó. A dona Riot aí, ó. Podia dar essa oportunidade. O bar do Arcane lá, cara. Aquilo é demais. Ia ser irado. E que mais, assim? Que mais? Cara, a gente foi também ao Gramado Summit, né, o maior festival de inovação do Brasil, convidados para contar um pouco do nosso case. Participamos também do programa do Caíto Maia, que é um dos Shark Tanks referências, aí, dono da Chili Beans, como uma das 5 empresas mais disruptivas e inovadoras do Brasil, escolhidas por ele. Que legal, como é que foi essa? Foi uma doideira, assim, nós somos fãs, né, como empreendedores de alguns empreendedores. A gente viu que ele ia lançar esse programa e abriu inscrições, e a gente, como qualquer brasileiro esperançoso, falou, cara, vamos lá, vamos tentar, né? E a tentativa foi evoluindo, né? E a gente tava achando que era mentira, que não ia dar certo. Meu sócio que tava nessa construção. E no final, a assessora dele ligou e falou, cara, vocês foram aprovados, só que é o seguinte, semana que vem ele quer ir aí gravar no dia tal, vocês topam? Vamos embora, vamos fazer acontecer. Então foi muito bacana, temos uma relação muito próxima com o time
dele hoje, né? Foi um trabalho bem bacana. Eu acho que de todos esses cases, o mais interessante foi com Web3, né? Nós conseguimos, por esse trabalho que a gente vem fazendo na Login, de sempre estar inovando, de sendo autoridade, referência para esse segmento de games, tecnologia, né? Despertamos o interesse de uma DAO, né? Que é um fundo de Web3. E eles fizeram um investimento expressivo no nosso espaço, né? Conseguimos captar $600 mil para como fosse uma intervenção de um dos espaços da casa. A gente virou um espaço exclusivo deles, né? Vendemos o name rights e toda essa construção. E foi um dos grandes cases que a gente conseguiu trazer nessa história aí de 4, 5 anos que estamos no projeto. Pô, legal. Esse espaço é ativado para... Isso, esse espaço ele continua... Como é que é? Chama Naus House, que é uma área, a área externa lá do nosso espaço. O principal objetivo, né, é que eles pudessem utilizar durante um período para fazer encontros, movimentos, workshops, palestras com a comunidade. Legal. Né? Num espaço que também, mais uma vez, games eu acho que é uma grande esfera, mas existe um derivativo muito grande de outros mundos que conversam com games. Né? Com certeza, de criação de conteúdo, Exato. de Web3. E aí foi onde falou, cara, isso aqui também dá para ser, para a Web3, o espaço que precisa. Total. E aí, nessa construção, a gente, em um ano de projeto, trouxe simplesmente as 2 maiores marcas de cripto do mundo para fazer eventos conosco, que foi a Binance e a OKX, que é a patrocinadora da McLaren do Manchester City. Claro. Então foi um baita case e continua até hoje, né? Então abriu-se uma nova porta aí que a gente nem, na época que desenhou o projeto, nem imaginava que teria, que foi falar com essa comunidade, com essa audiência de Web3. Legal. Também, né? Muito digital, Muito. Deve sentir muita falta de ter um contato e tal, ter uma relação, tipo, física, né? Muito, muito, muito. Muito bom. E tem muitas marcas lá, né, cara? Eu tô vendo aqui a relação, tem Heineken, Coca-Cola, Microsoft, temos algumas. Amazon, é isso? A gente... Warner Bros. Já trabalhamos com grandes marcas, né, aqui dentro da Login, realizando esses eventos que vão desde lançamentos de produtos, até mesmo conversas que eles querem ter com a comunidade, né? Vou lançar alguma coisa, eu quero conversar com a galera. Login, vocês conseguem me ajudar a fazer isso de uma forma autêntica? Mais do que o espaço, a gente tem a comunidade, né? A gente tem essa possibilidade de conectar as duas coisas. Então, hoje, para esse tipo de live experience, ativações físicas, eu falo que a gente vem se consolidando muito e sendo procurado por grandes marcas para fazer isso acontecer. E aí, indo além, a gente tem marcas que gostaram tanto desse trabalho, dessa entrega, que falam, cara, ao invés de fazermos algo pontual ou por eventos, a gente entende que a Login é uma plataforma relevante, né? A gente precisa estar com vocês de uma forma diferente. Muito único. Exatamente. E aí temos alguns patrocinadores do nosso projeto hoje, né? Como você disse, Heineken, Coca-Cola, Monster. No final eu conto uma novidade para vocês. Temos LG, PlayStation, ExitLag e algumas outras marcas aí que apoiam o nosso projeto. Bom, animal. Eu tô vendo uma curiosidade aqui. Eu queria saber mais sobre isso, cara. Inclusive, me lembrou do início da minha carreira aqui. Você é sommelier bartender internacional pela Associação Brasileira de Sommeliers. Exatamente. No comecinho da minha carreira, eu trabalhei bastante com a Pernod Ricard, inclusive. É mesmo? Porque eu toquei por uns 2 anos o projeto de social do Clube do Barman. Conheço, Rafael Mariatti. Isso, na época tinha um cara, não vou lembrar o nome do cara. Até hoje existe o Clube do Barman. Eu imagino. Acontece. Falei com muitos barmans na época e... Uma plataforma que ensina, né, traz um conteúdo educacional, notícias. Muito legal. Muito bacana. Ela é um dos grandes cases da Pernod, até hoje. Com certeza. Muito bacana. Tinha muitas receitas, a gente entrevistava vários barmans referências, né? E tal. Mas e aí, me conta, como é que é... Ser sommelier, bartender internacional? Então, Gui, eu falo que essa é a minha real paixão, Você começou aí ou isso já é mais recente? Não, foi da onde eu comecei. Na verdade, eu sempre trabalhei com eventos, bares e restaurantes.
né? Sempre fui apaixonado por esse universo de bebidas como um todo. Como a marca se posiciona, como ela conversa com as pessoas, as ativações que elas faziam. E aí eu tinha esse hobby de falar, cara, legal, eu gosto disso, mas eu quero agora ir mais profundamente, tecnicamente, até porque eu já trabalhava, já tinha meus bares e restaurantes. Eu preciso agora encontrar formas de trazer, né, nos meus negócios a minha cara, de forma única. E aí eu fui me especializar, né, conseguir essa formação que é muito difícil, assim, eu falo, se eu não me engano, hoje no Brasil devem ter em torno de uns 20 a 35 pessoas que estão formadas. São 3 anos, né, de curso na ABS. Onde que é? Aqui mesmo? É aqui na Vila Olímpia que acontece, né, e são 3 módulos para você passar de... Enfim, é bem complexo ali a curadoria. E conseguir essa certificação que tem não só relevância, mas bagagem em relação com um mercado muito grande de muitas pessoas. E a partir daí, a gente começou também a trazer mais dessa característica para dentro da experiência de... A gente falou hospitalidade, que é o meio, mas de alimentos e bebidas para o que a gente serve para a nossa audiência, né? Então o Login tem essa... Eu falo que talvez o grande diferencial é se a gente conseguir unir o que a galera... E tem pessoas que fazem muito bem... essa parte de online, de games, tecnologia, com o offline, que é a experiência física de ter um serviço e uma solução muito bacana. Esse complemento é o que é o nosso grande diferencial como um todo, né? Faz sentido, cara. O serviço lá realmente é muito bom, é tudo digital, né? Pelo celular e tal, e, cara, chegar na sua mesa rápido. Muito legal, muito legal. E, cara, como é que vocês... Então, se preparando para o futuro aí, o que vocês estão olhando não sei se você pode falar alguma coisa, mas de novidade aí nesse segmento. A gente falou um pouco dessas mudanças, né? Mas assim, o que você está enxergando aí como tendência nesse segmento aí para os próximos anos? Olhando como um todo, né? Hoje, aí falando como a estratégia da Login como um todo. No mercado de games em São Paulo, a gente já é muito consolidado, muito autoridade. Eu gostaria muito que tivessem mais concorrentes, porque eu acho que é ruim você ser um ou poucos, porque chega um momento que acaba tudo sendo só com você, e isso acaba tendo que fazer com que você tenha que se inovar toda hora, todo momento, de formas diferentes. Então assim, olhando para a estratégia como um todo, a gente enxerga que o nosso principal objetivo de construção, até particularmente falando, não só ao final desse ano, mas para o próximo, é amplificar um pouco essa audiência. É como a gente consegue abarcar outras plataformas que vão além de games, que já são similares, né? Já se conversam. Então, um posicionamento é trazer a Login muito mais para um movimento de tecnologia. Tá? Por quê? Porque quando a gente fala de tech, você tem um dos braços ali, pode ser games, mas ele acaba amplificando a forma e o poder de audiência e com quem eu posso conversar. Se eu sou um espaço tech, eu posso falar com uma startup, uma empresa de cibersegurança, uma empresa de SaaS, com a galera que é de games, né? Então, o objetivo como um todo é trazer e reforçar esse posicionamento mais para o movimento tech. E óbvio que games é o nosso coração e continua, mas para que a gente possa também abrir novos mercados e criar novas oportunidades e referências. Isso falando como o nosso modelo de negócio hoje como um todo. Mas olhando para o futuro e outras oportunidades, a gente vem estudando outros movimentos, né, comportamentos da galera. Eu vejo hoje que a geração, muito por estar muito no online, mais uma vez, está buscando coisas que ela consegue pegar, colecionáveis, coisas que são palpáveis, formas que a galera até coloca hoje como outras formas de ter investimentos que vão além de deixar o dinheiro no banco ou investir em criptomoeda. Pode ter um showroom ali. Né? Então assim, a gente enxerga que estamos estudando, não tem nada certo, mas provavelmente como a Login consegue, não só como espaço ali, criar todo um ecossistema, né, de outras soluções que envolvem esse universo e comportamento gamer. Então é meio que essa análise. Cultura pop, Naka, vocês estão olhando para a cultura pop de alguma forma diferente recentemente? Ela abarca muito já o que nós fazemos no dia a dia, né? Mas aí entra no que você falou, acho que tem que ser verdade, né? E aí quando você vai para a cultura pop,
existem algumas nuances e características mais profundas, né? De como conversar com essa galera, o que esse espaço precisa ter, qual que é o estereótipo em si ali, né, de objetivos. Então, eu falo que hoje a cultura pop ela é complementar porque ela se conversa, mas não acredito que para próximos movimentos da Login, em curto período, a gente vá tanto olhar para o lado da cultura pop. Talvez muito mais, como eu disse, para esse lado de tecnologia e para a parte de colecionáveis, um movimento mais voltado aí a outras formas de games que estão mais atreladas ao offline, né? Então, TCG, né, board games, então olhando muito para esse movimento aí que está acontecendo. E o esporte? Esporte. Esporte. Futebol. Isso. E o futebol? Cara, isso é legal, assim, né? Porque, cara, o mercado de direitos de transmissão, né? Pô, ninguém para de falar de Cazé e Globo aí, mas enfim, é um mercado que, cara, ele atrai audiência, né? Sim. Impressionante. Tem brigas aí, né? Todas as plataformas de streaming brigando por direito de transmissão de Paulistão a Champions League. Sim. Então, assim. E agora vocês estão tendo uma experiência com a Copa, né? Vocês já tiveram outras antes? Como é que Primeira vez, tá sendo isso? Foi o primeiro ano de Copa, porque quando a gente abriu, estava acontecendo a Copa, a gente não decidiu no primeiro ano fazer, porque era muito recente. Tá sendo muito bacana, né? O desafio principal é esse, como eu pego uma plataforma que ela é de esportes, mais genérica, e trago alguma conexão e alguma autenticidade, né, para tecnologia e games, né? Porque eu acho que esportes como um todo, muitos lugares vão ter e vão conversar. E talvez nem seja o nosso principal foco. Mas existe essa audiência que procura. Né? Eu vou dar um exemplo assim. Hoje, eu falo que uma das principais comunidades da Login, e talvez ninguém imagine isso, quando fala de games, é a galera do UFC. EAFC. Não, UFC. UFC. Que é luta, a galera do MMA, do jiu-jitsu, é uma das principais comunidades hoje da Login. Muito atrelado a essa questão de, pô, em que lugar que ele pode assistir uma luta legal e ter uma experiência diferente, né, hoje. E aí, a Login acaba abarcando muito disso por conta da infraestrutura, porque é telão gigante, meio que um estilo bar americano ali. Então, eu consigo ir para esse lado de alguns esportes. Então, a gente faz UFC, faz NBA, faz futebol americano, né? E aí alguns outros movimentos. Mas eu vou te dizer assim, acho que a Copa é particular porque o brasileiro não tem como, né? A Copa é de todos, não tem gamer, a Copa é do Brasil, né? E é isso também, que é engraçado, né? Porque é sempre importante quebrar o estereótipo de gamer só joga, né? Exato. Na Gamers Club a gente fez uma pesquisa recente e, cara, 80% gosta de futebol. Exato. Então, assim... Champions League, quando acontece muito lá também. Então esse público não quer dizer porque joga videogame rejeita outros esportes, né? Futebol é futebol. Entra no que você falou, né? Na parcela do tempo dele, ele pode consumir os seus 80% games, mas ele tem ali a pílula do futebol, ele vai ter a da luta, e aí é como você faz uma LTV, né? Que você vai batendo nele ali de todas as formas possíveis. A gente descobriu agora, a gente acabou de rodar uma pesquisa sobre Copa do Mundo, e a gente descobriu que, cara, quase 40% joga e assiste Copa do Mundo ao mesmo tempo. Não, acho que não é no jogo do Brasil, né? Tipo assim, tá passando aquele Bósnia... Ou trabalha também, né? Bósnia e Jordânia, e aí o cara fica com uma segunda tela ali rolando. Estou nessa. O futebol. Eu também. Esse iPad, o notebook iPad lá, aqui. fica o dia inteiro na casa da TV. Ó. Bem por aí. E eu tô trabalhando ou jogando. Bacana. Cara, se você... Alguma novidade aí que você quer contar pro audiência? Pô, trouxe em primeira mão, hein? Trouxe em primeira mão. Fecharam aí com uma marca nova, é isso? Exatamente. Então, em primeira mão aqui, é uma honra poder, né? A gente tá trocando essa ideia, mas também anunciar a Login nova patrocinada pela Logitech pelo próximo ano completo, né? Então, fechamos essa parceria com uma sinergia muito grande com as marcas de periférico, então mouse, teclado, fone, mousepad, não só em produto, né, mas a ideia é que nessa construção de calendário, e muito pelo que a gente conversou, a Logitech enxergou em nós, né, essa referência hoje em São Paulo de ser
é uma marca premium, que realmente já é a top tier do mercado, ela precisa estar com os melhores. Foi um discurso que eles me falaram. Eles falaram isso pra mim também. Eles também falaram de vocês. Então, não à toa, quem são os melhores no físico. Então, vamos estar com a Login, e a ideia é construir diversos momentos e ativações, não só para a comunidade, mas também de lançamentos de produtos e coisas que estão por vir. Não posso falar muita coisa. Eles estão, cara... Mas só agradecer aí Filó, Leandro, Tama, Renato pela oportunidade, e com certeza vem muita coisa boa juntos daqui pra frente. Boa, um abraço pra eles também. E eles estão num momento especial, né, cara? O Muito. Super Strike é um absurdo, assim. Qualidade dos produtos, mundo, né, cara? Em choque, assim, com a qualidade do mouse. É. E eles estão colhendo frutos aí muito bons disso. Então, parabéns, muito legal, pô, sabe que Obrigado. Tamo junto. E vamos fazer coisa juntos agora com o Gamers Club também, né? Com certeza. E cara, antes de finalizar, eu tava muito curioso, assim, eu queria saber mais de como é que foi essa experiência com o Caíto lá, cara. Você pode me contar mais? Cara, ele é um cara, assim, eu falo que foi uma aula, assim, né, de aprendizado com o Caíto. Ele é uma pessoa... Não à toa ele tem e colhe os frutos que está colhendo hoje. Foi uma dinâmica muito interessante. O Átila, que é o meu sócio, particularmente, é muito fã dele. Então a gente teve essa oportunidade de se cadastrar, conseguimos ser aprovados no processo, e ele foi a Login conhecer mais dessa história toda, porque ele até fala muito sobre isso, né? O DNA da Chili Beans, ele está muito ligado à inovação e trabalhar com audiência jovem, e ele consegue muitas vezes extrair insights estando nesses lugares que também conversam com o público, né, que é correlativo ao que ele tem ali a oferecer, para ter novas inspirações. Então, tivemos essa oportunidade de receber ele lá na Login. Sabe que a agenda do cara é doida, assim, é coisa de tipo, a assessora fica, você tem 10 minutos, 20 minutos para ir para outro lugar. Então, foi... Então, ele tem um pomodoro... de carne e osso. E aí ele para no meio e agora você tem que gravar um conteúdo pra marca tal, e começa a fazer conteúdo. É doido, assim, a agenda dele é muito louca mesmo. E a gente teve a oportunidade de ficar 1 hora com ele lá no espaço, não só gravando, mas ele falando sobre o negócio, ele dando algumas dicas, né, de insights, de o que a gente poderia fazer, para que caminho que a gente... tá seguindo, se faz sentido ou não, né? E também trazendo inspirações, né? Ele falou muito sobre essa questão de inovação, né? De, vocês têm um desafio muito grande, como vocês conseguem tirar esse cara que tem tudo na casa dele e vir para cá, né? E vocês conseguiram entender um movimento de... ele usa até o exemplo da Fast Shop, né? A Fast Shop faz esse movimento, né, de meio que vende ali espaço para as marcas, mas num formato meio coxinha, né? O cara chega ali, ele olha, até encosta em alguma coisa, passa e vai embora. Isso aqui é uma experiência muito foda, muito tangível. O cara, mais do que ter o mouse e o teclado, né, para ele poder tocar, ele tem como viver de forma profunda, né? Então, vocês estão de parabéns. A gente teve a oportunidade, ele depois foi para um podcast com o Geiger, que é o CEO do Flow. Conheço. Falou sobre nós também. Legal. Né? Então foi algo bem, bem marcante para nós, e esperamos em breve ter ele de volta. Quem sabe mais para frente, né? Sendo um Shark aí da Login também, seria um sonho. Animal. Muito bom, cara. Tô impressionado, assim, a Login é um espaço, tipo, diferenciado, mas eu não tinha a menor ideia de que, cara, vocês já tinham feito tanta coisa lá diferente, com prêmio, com, cara, tantas marcas atuando lá com vocês. Bacana. PlayStation também, né? PlayStation também. Cara, agora o investimento de cripto fundo de Web3, no exatamente. Espaço, impressionante. Desejo muito sucesso para vocês, e queria perguntar para você aí onde que a gente encontra mais informações aí sobre a Login. Legal. Nós temos o nosso site, né, www.loginxp.com.br. Eu acho que dali tem todas as informações e distribuições de soluções que a gente oferece. Mas fora isso, se quiser mais no dia a dia convencional, acho que o grande canal Instagram, @loginxp. Particularmente eu também posto muito conteúdo e trago mais esse bastidor. Então, meu Instagram é naka.victor e o LinkedIn victor.naka. Então, é onde a gente consegue ter bastante informação. E, obviamente,
fazer o convite a todos que acompanham aqui, Exato. quiserem conhecer e entender um pouco mais sobre, não só me procurar, mas vai ser um prazer receber vocês. Falem que vocês vieram pelo Abots e a gente vai ter uma honra lá e uma condição especial para poder receber vocês lá na Login. Boa. E a Login tá lá no coração da Vila Madalena, no Beco do Batman, né? Isso, é Rua Harmonia 21, estamos na frente do Beco do Batman, terceiro ponto turístico mais visitado de São Paulo, né? Próxima estação de metrô também, Sumaré da linha verde e da linha amarela Frade Coutinho. Boa. E muito bom. Então esse programa vai pro YouTube da Abots, né? Queria agradecer a toda a audiência que está aí e lembrar também que a gente está passando aí no canal Market toda quinta-feira às 8h30 da noite e também, né, que o canal Market pode ser acessado aí via Claro TV no canal 692 e na Vivo no canal 611. Também no On Demand aí via Box Brasil Play e Amazon Prime. Então é isso. Muito obrigado pela presença, eu que agradeço, Gui, prazer pela oportunidade. Enorme, cara. Muito legal conhecer mais aí sobre a Login. E é isso. Estamos juntos. Eu que agradeço a todo mundo aí pelo tempo. Espero que vocês tenham gostado e bora fazer Login.